Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, Dr. Lucas, capítulo 16. Versículo de número 22. Quem achou? Quem não achou? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Nós conhecemos Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, como sendo uma parábola. Mas esse texto que nós conhecemos como uma parábola, ele não é uma parábola. Esse texto não é uma parábola porque parábola não é personalizada. Ou seja, não se dá nomes aos personagens de uma parábola. A verdade é que Jesus, durante os 3 anos que durou seu ministério, ele alçou muitas parábolas. E vocês lembram de algumas? Uma certa parábola, Jesus começa dizendo assim: um certo homem tinha 2 filhos. Noutra parábola ele começa dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido frutos. Noutra parábola ele inicia dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Noutra parábola ele inicia dizendo: qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo numa noite? Noutra parábola ele diz: um certo semeador saiu a semear a sua semente. Em outra parábola ele começa dizendo: um certo homem tinha uma figueira. Noutra ele disse: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Você percebe que Jesus não dá nomes aos personagens das suas parábolas. O que é uma parábola, pastor? Parábola é uma narração alegórica que fala-nos de uma doutrina moral. É uma comparação. Jesus usou muito o ensino parabólico para nos mostrar verdades espirituais. Por que esse capítulo 16, do verso 19 ao 31, não é uma parábola? Porque Jesus dá nomes aos personagens da história. Ele vai falar de Moisés, ele vai falar de Abraão, ele vai falar dos profetas, ele vai falar do Hades. E se eu perguntar para vocês, Abraão é uma parábola? Não. Moisés é uma parábola? Não. Também não. Os profetas são parábolas? Evidentemente que não. O inferno é uma parábola? Não. Também não. Então esse texto não é uma parábola. É uma narração crítica de um fato. É um testemunho que Jesus dá. Você está me questionando, pastor, mas entre o versículo 18 e 19, está escrito que é a parábola do rico e Lázaro. Essas epígrafes aqui que separam um texto de outro texto, uma história de outra história, não tinha nos originais. Foi quando, por exemplo, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. A imprensa bíblica brasileira, por exemplo, acabou usando essa epígrafe para separar um texto de outro texto. Essa história, Jesus começa contando assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente.
A história dá o nome deste homem de Nínive. Esse homem possuía tudo que qualquer mortal nesta vida deseja. Você percebe que Jesus vai dizer que ele vestia-se de púrpura. Nos dias de Jesus, a púrpura era uma veste chamada de veste real, veste imperial. Ao mesmo tempo que Jesus disse que ele vestia-se de púrpura, Jesus disse que esse homem vestia-se de linho finíssimo. A palavra linho finíssimo em grego é leokon kataron. Significa justiça, pureza e santidade. Jesus está dizendo que este homem é um homem religioso. Ao mesmo tempo, Jesus vai dizer que a vida deste homem, ele vivia regalada e esplendidamente. Ele era um homem religioso, mas ele não tinha um compromisso moral, um compromisso espiritual com Deus. É aquele tipo de indivíduo que frequenta as reuniões das suas religiões, mas depois que frequenta as reuniões das suas religiões, vai para a promiscuidade, para a vida pregressa, porque ele vai apenas na religião ou nas reuniões das religiões para ter um desencargo de consciência, mas a verdade é que a pessoa não tem um compromisso moral, nem um compromisso espiritual com Deus. No versículo de número 20, Jesus diz que havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta deste homem rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Se eu pegar a vida deste mendigo por nome Lázaro, e de forma aplicativa, aplicar a vida do cristão, eu diria que as chagas deste mendigo por nome Lázaro representam o sofrimento, representam as marcas que o cristão sofre durante o tempo em que permeia essa terra. Jesus vai dizer que esse mendigo desejava comer das migalhas que caíam da mesa deste rico. Eu posso de forma aplicativa aqui dizer que as migalhas que este mendigo desejava comer da mesa deste rico representa as necessidades que temos durante o tempo da nossa peregrinação aqui na terra. Se eu perguntar para os desempregados aqui, quem quer emprego? Todos vão querer. E para que quer? Para trabalhar, ora. E para que você quer trabalhar? Para ganhar dinheiro. E para que você quer dinheiro? Para se vestir, para comer, para pagar as hipotecas. E eu sei que essas necessidades que temos durante esse tempo em que permeamos esta terra, toda a riqueza que o mundo tem, para Deus é como se fosse migalhas. Jesus vai dizer que esse homem rico, ele estava ferido, e os cães vinham lamber-lhes as chagas. Essas chagas aqui, de forma aplicativa, posso dizer que representa as calúnias, as difamações, as traições, aquilo que o cristão vive durante o tempo em que permeia essa terra. O versículo de número 22 vai dizer que aconteceu que o mendigo morreu, e quando morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Um homem como este Lázaro, quando morria nos dias de Jesus, era muito comum se encontrar o corpo de um indivíduo como este debaixo das marquises das cidades. E quando não aparecia alguém da família para dar um enterro, um sepultamento decente, não poucas vezes queimaram o corpo do indivíduo junto com o lixo de Jerusalém. O mesmo versículo 22 vai dizer que morreu também o rico e foi sepultado. Um homem rico como este, quando falecia nos dias de Jesus, era muito comum mensageiros sair pelas cidades adjacentes para avisar as pessoas importantes daquelas cidades que fulano de tal havia falecido.
nunca faltava os políticos influentes daquela época que participavam ativamente do cortejo fúnebre de um homem rico como este. É bom lembrar que nunca faltava as carpideiras, as mulheres que eram pagas para chorar naquele tempo. Até hoje tem as carpideiras em enterros de gente rico, porque rico pouco chora, apenas lacrimeja. Pobre que se espera, a lágrima cai jorrando no rosto. E as carpideiras, elas eram pagas para chorar. Eram mulheres que iam próximas ao caixão com gestos patéticos de desespero, simulando desmaios, arrancando porções de seus cabelos, como se fosse uma pessoa muito próxima daquele morto. Chegando no cemitério, sepultaram este homem rico. Os políticos influentes discursaram em volta do seu caixão e todos voltam para suas respectivas casas com sentimento de tristeza. Afinal de contas, a morte havia ceifado alguém que eles amavam. Só que tem um detalhe, irmãos. A gente pode conviver com as pessoas, a gente pode sair com as pessoas, a gente pode amar as pessoas, a gente pode ser íntimo de alguém, e você pode acompanhar esse alguém até ele chegar no túmulo que foi sepultado. Mas não tem como você acompanhar essa pessoa no mundo espiritual. E a Bíblia vai dizer que este homem, quando ele se viu, ele estava no Hades, no versículo 22. E estando no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E quando ele viu, o versículo 24 vai dizer, e clamando disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e me toque a língua para que eu me refresque desta chama. Talvez você esteja perguntando, pastor, eu já li esse texto e eu não entendi. Como pode esse homem rico ter morrido, ido para o Hades, que a gente conhece como inferno, e lá ele viu Lázaro? É que até a morte de Jesus, o mundo dos mortos era de uma forma. Até os dias de Jesus, antes de ele morrer, o mundo dos mortos era dividido assim, o abismo no meio, como tem até hoje, de um lado chamado seio de Abraão, para onde iam as pessoas que serviam a Deus no Antigo Testamento, e no outro lado havia o lugar de tormento, para onde foram, para onde vão e para onde irão as pessoas que não serviram, as pessoas que não servem e as pessoas que não servirão a Deus. Você percebe que não existe inconsciência, não existe mortalidade da alma. Essa ideia de aniquilacionismo é uma falácia. Todos que morrem estão conscientes, sabem onde estão, porque foram para lá. E quando este homem vai para um lugar de tormento, ele olha para o outro lado do abismo e vê Lázaro que estava no seio de Abraão. E por que ele vai ver Lázaro exatamente no seio de Abraão, pastor? Se é servo de Deus, não devia estar no céu? Não. Lembra que quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, houve a partir de então uma separação entre Deus e o homem. Essa separação é vista através do véu entre o Santíssimo e o Santo e o Santíssimo. Vocês lembram que na morte de Jesus na cruz do Calvário, quando ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e ele expirou, imediatamente o véu do templo se
rasgou de alto a baixo. Ele estava dizendo: eu cheguei aqui em cima. Quando Jesus chega lá em cima diante do Pai, que apresenta seu sangue ao Pai, que o véu do templo se rasga de alto a baixo, ele vai descer desse mundo dos mortos para pegar esse seio de Abraão e transportar para cima, porque o crente que morre hoje não desce, sobe. O mundo dos mortos ficou como, pastor? O abismo e o lugar de tormento. Lá estão as pessoas que já foram, que vão e que irão. As pessoas que não serviram a Deus. E é por isso que esse homem está vendo Lázaro no seio de Abraão. Escutem isso, irmãos. Ei, o inferno tem clamor. Tem orações que são feitas tarde demais. Clamar é instar. É pedir com urgência: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. E peça a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água e me toque a língua para que me refresque desta chama. Jesus vai usar uma linguagem física para descrever os tormentos indizíveis do inferno. É aqui que entram os conceitos das religiões. Os budistas creem no inferno? Creem. Mas creem no inferno no sentido de purificação. Porque para os budistas existem 18 tipos de inferno. 8 infernos frios, 8 infernos quentes. E mais 2 subcategorias de inferno. A Igreja Católica Apostólica Romana, na Idade Média, criou a estrábica e infundada doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório é que o indivíduo morre, vai para o purgatório, tem um sofrimento suave para que se purgue os pecados desse indivíduo, para depois ele ser colocado no céu. Seria muito bom se fosse assim. Com isso a Igreja Católica enriqueceu muito na época. E até hoje há quem acredite e pregue a respeito da doutrina do purgatório. Eu falo padres, mas a doutrina do purgatório é infundada, é tendenciosa, chega até a ser maligna, porque não existe purgatório. O que existe é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Os espíritas, eles dizem que todos nós que estamos aqui é porque já vivemos no tempo passado. Lá em Paris, no mausoléu de Allan Kardec, está escrito em letras garrafais: a lei da reencarnação é nascer, viver, morrer, reencarnar e viver sempre. Para a doutrina espírita, você já viveu num tempo passado. Você está aqui porque você ainda está num processo de aperfeiçoamento. Eu li no livro de Allan Kardec sobre a doutrina espírita e eu descobri um erro gravíssimo. O que ele escreve de errado, pastor? Ele categoricamente afirma que João Batista é o profeta Elias. Mas que erro tem isto dentro da doutrina espírita? Tem um erro grave, porque para eles a pessoa, para reencarnar, tem que morrer. E Elias não morreu. Elias foi elevado aos céus em redemoinho. E Eliseu gritou: Abi, Abi, eleva Israel, Parasharif, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Os carros e os cavaleiros que estavam com Elias deixam Elias e fica com Eliseu, e Elias sobe no redemoinho. Tanto que quando Samaria é cercada, que Eliseu pede a Deus para abrir os olhos do seu moço, ele viu os carros que estavam ali. No capítulo 13 de 1 de Reis, quando Eliseu está doente numa cama, o rei Joás foi visitado, e quando pisa no batente do quarto de Eliseu, ele gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros em volta do meu senhor Eliseu. Crente não anda só. A doutrina espírita
que defende, e eu vou quebrar o laboratório de Satanás aqui. Ei, o que eles defendem? Defende aquilo que eu já lhe disse, a reencarnação. Mas ora, irmãos, por que é necessário uma relação íntima entre um homem e uma mulher para que ela engravide? E olha que tem mulheres que são difíceis de engravidar. A irmã do pastor Gessé, que todo mundo conhece aqui, a Valquíria, depois de 16 anos de casada, foi que ela foi engravidada a Isadora. É Deus que faz com que a mulher engravide. Está escrito que Ele faz com que mulher estéril seja mãe de filho. A enciclopédia britânica atualizada diz que no momento da ejaculação masculina, cerca de 200 a 500 milhões de espermatozoides caminham cerca de 15 centímetros para que o óvulo da mulher fecunde o espermatozoide. Você observa que quando a mulher engravida de um, de dois, se eu perguntar aqui quem é gêmeos, deve ter um ou dois, ou se não nenhum. Trigêmeos já é difícil, é verdade, porque é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus que faz com que o óvulo da mulher fecunde um ou dois, o tanto que Ele quiser. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Eu estou querendo te dizer que Deus já lhe escolheu, entendeu? Eu estou lhe dizendo que 499 milhões 999 mil irmãozinhos meus morreram na caminhada, porque Deus apontou no meio de 500 milhões e disse: olha, já vai ele ali, ó. Deus escolheu você, pastor. Deus me escolheu. É por isso que a gente é contra o aborto. Porque somos contra o aborto. Porque no livro do profeta Jeremias diz que Deus vai requerer o sangue nas orlas das abortistas. 1 verso de número 4 e 5 do profeta Jeremias: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Você sabe o que é isso? Você era um espermatozoide ainda, e Deus olhou e disse: olha lá ele ali, ó. Deus conheceu você sendo um espermatozoide. Esse homem está clamando do inferno. O inferno é um lugar de acusação. Lá tem ovelhas acusando pastores, foi por sua causa. Lá tem crentes acusando pregadores, você devia ter pregado a palavra como ela é. Olha aí. O inferno é um lugar de acusação, você devia ter perdoado. Você devia ter obedecido. A verdade é que o inferno tem 5 tipos de tormentos: a ausência de Deus, a consciência, a companhia dos demônios. No inferno não tem amigos para conversar, não tem shopping, cinema, cafezinho. E quinto, o inferno não tem como fugir de lá. Jonathan C. Edwards, do seu cérebro sermão, falando sobre os tormentos indizíveis do inferno, ele diz que passarão as idades do sol e da lua e das estrelas, eras e eras, e quem está no inferno nunca sairá de lá. Estamos muito priorizando o amor de Deus em detrimento da sua justiça. 1 Coríntios capítulo de número 13 está escrito que o amor não pisa na justiça. E hoje estamos vivendo aquela máxima dessa pós-modernidade: mais amor, achando que Deus escreve certo em linhas tortas. Quem mais
da vida eterna foi Jesus. Jesus disse: olha, você tenha cuidado, porque olha, eu posso pegar você e mandar você para o inferno. Só que a gente só fica lembrando do amor de Deus, do amor de Deus, do amor de Deus, e esquece da justiça de Deus. Eu estava pregando numa cidade chamada Bridgeport, estado de Connecticut, lá na América. Pastor Nivaldo. Fui no gabinete dele depois do almoço, fiquei olhando os livros dele e achei interessante um livro que vi sobre o testemunho do pastor Antônio Munhoz, presidente da Assembleia de Deus em Americana, morreu agora com quase 90 anos de idade. Foi terceiro presidente da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Comecei a ler, me empolguei com os testemunhos extraordinários daquele homem, e chegou num ponto que eu parei para observar atentamente o que ele falava, porque o que ele estava contando era a história do pai dele. Ele começa a contar a história do pai dele. Ele diz que naquele tempo ele trabalhava na GM do Brasil, na Chevrolet, e o seu pai mandou chamá-lo. Ele foi até o seu pai, e o seu pai chegou e disse para ele: Tonico, era assim que o seu pai me chamava. Contou para ele o que tinha de reserva, falou da doença dele. O pastor Antônio Munhoz, nesse tempo, pegou o seu pai e levou-o para sua casa. O pai agravou-se e ele foi internado. O pastor Antônio Munhoz disse que o seu pai se afastou da igreja já há um bom tempo, e ele todos os dias no hospital lá estava dizendo: pai, você precisa voltar para Jesus, o senhor precisa voltar para a igreja. E o pastor Antônio Munhoz insistentemente todos os dias pregava para o seu pai, mas ele, irredutível, ele dizia que não ia voltar para a igreja, ele não ia voltar para Jesus. E aconteceu que ele morreu. Pastor Antônio Munhoz diz que ele sepultou o seu pai, e ele ficou muito triste, porque os dias se passaram e ele começou a conversar com Deus e dizer: Deus, eu quero que o Senhor me mostre onde o meu pai está. E ele disse que começou a orar, e orou por cerca de 20 dias. Um dia ele levantou, foi para o trabalho. Ele disse que estava possuído de uma alegria sem dizível, que na GM, na Chevrolet onde ele trabalhava, os seus colegas ficaram assim lhe olhando, mas não sabia porque tanta alegria. E ele disse que não falou porque aqueles amigos dele, os colegas, não iriam entender. Ele saiu do trabalho, foi para a igreja, disse que foi um culto muito ungido. Depois do culto ele foi para sua casa e ele foi dormir. Só que antes de dormir ele orou 1 hora de joelho. E ele disse que quando estava levantando do joelho, o Espírito Santo audivelmente lhe disse: ore mais um pouco. Ele disse que orou mais 1 hora, e ele levantou-se. O Espírito Santo de novo disse: ore mais um pouco. Ele voltou para a 3ª hora de oração, e nessa 3ª hora de oração, ele diz que uma porta se abriu na parede do quarto dele, e entra 2 varões, 2 jovens brilhando, e lhe agarrou, um na mão direita, outro na mão esquerda, e levantou ele, e saiu aqueles 2 anjos para fora da casa do pastor. E ele disse que os anjos voavam, mas voavam numa rapidez tão grande que ele disse que não sabe como descrever a velocidade. E ele olhou e perguntou: para onde vocês estão me levando? E os 2 anjos se entreolharam e permaneceram voando, só que não voava para cima, voava para baixo. Esses anjos chegaram numa região de densas trevas. Você sabe o que é densas trevas? Densas trevas é um lugar tão negro, é uma massa como neblina, só que negra, que não tem como você acender uma luz. E os anjos pararam ele e disse: entre. E ele entrou num ambiente. Ele disse que rangidos, gritos, desesperos, ele
que ele identificou imediatamente, e ele foi andando até onde o seu pai estava. Diz que quando o seu pai lhe viu, o pai gritou: você veio me buscar, Tonico, mas eu não tenho como sair daqui. Ele saiu de dentro daquele ambiente, os anjos estavam esperando do lado de fora, pegou ele, conduziu ele a um outro lugar, mas enfim, logo quando amanheceu o dia, o sol estava quente, foi quando ele chegou na sua casa. Ele disse que ficou muito triste, e ficou perguntando: Deus, por quê? Isso ele me contou pessoalmente, que eu já tive a oportunidade de ir na igreja dele 2 vezes, quando ele estava em vida. 5.600 pessoas sentadas tem a igreja dele. Ele ficou perguntando: Deus, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E ele ficou muito triste com Deus. E um dia Deus visitou ele e chamou ele pelo seu nome, dizendo: Antônio Munhoz, a culpa não é minha. Ele quem escolheu. Você escolhe nesta vida onde você viverás a eternidade. Porque depois da morte não tem mais como você escolher. O inferno está cheio de gente, atores, atrizes, políticos, reis, médicos, publicanos, ricos, pobres, ruivos, negros, amarelos, pequenos e grandes, indoutos e letrados, estadistas, músicos, poetas, modelos que desfilaram com seus corpos lindos, encantaram plateia, morreram e foram para o inferno. Meu Deus! Homens que foram importantes aqui morreram e foram para o inferno. Fala tudo! Muitos desses homens zombaram da cruz, falaram de Deus. Lênin morreu em confusão mental. A freira que tomou conta de Lênin disse que nunca mais queria ver o Mateu morrer. Na hora da morte, Talleyrand disse: eu sofro os tormentos dos perdidos. Jean-Paul Sartre gritou: fracassei. Mazarino disse: ó minha alma, o que será de ti? Antônio Carlos Magalhães, político influente do nosso estado, que serviu o diabo durante toda a sua vida, na hora da morte ele disse: não apague as luzes. Jacó gritou quando estava morrendo: deve haver um Deus, e ele está me castigando por causa de todos os meus pecados. Calmove disse: estou perante um passo para dentro da escuridão. David Hume, o filósofo, disse: estou em chamas, socorro. Sir Thomas Scott, antigo presidente da Câmara Alta Inglesa, na hora da morte, ele disse: até este momento eu pensava que não havia nem Deus nem inferno. Agora eu sei que ambos existem e eu estou entregue ao justo juízo do Todo-Poderoso. Jaruzelski, o presidente do Movimento Ateu Internacional, quando estava para morrer, ele gritou: por favor, queime os livros que eu escrevi e olhai para o santo. Diferentemente daqueles que servem a Deus na hora da morte, por exemplo, o nosso querido irmão John Oxtoby, quando estava morrendo, ele disse: ó, o que contemplei, uma visão que não posso descrever.
Limamud gritou: a terra se regula e os céus se abrem diante de mim. S.J. Banks gritou: o sol está se pondo e o mel está nascendo. Eu vou sair desta cama de enfermidade para uma coroa na glória. Billy Graham disse: o quê? Eu temer a morte? Oh, glória! Estevão disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. Martim Lutero disse: eu estou partindo e em breve vou render o meu espírito. Pai, em tua mão entrego o meu espírito, porque tu me remiste, ó Deus da verdade. O inferno é real. E a Bíblia fala do inferno como sendo lugar debaixo da terra, lugar de suplício, lugar de assombras e açoite, lugar de tormento, lugar de penas e açoites, lugar das almas impiedosas, cadeias eternas, mundo dos mortos, castigo eterno, profundezas do abismo e fumaça do tormento. Os habitantes do inferno, a Bíblia chama de desarraigados, obstinados, joios, bastardos, estrelas errantes, párias, leões, insensatos, hipócritas, peixes ruins, escorpiões, feras, cães, cegos, bodes, cavalos, abrolhos, filhos do diabo. A Bíblia fala acerca do céu como sendo a habitação de Deus, lugar das delícias. Truviheva Shema. Oh, trono da glória, gozo do Senhor, cidade santa, gozo inefável, herança, novo céu, vida eterna, trono da glória, cidade de luz, paraíso e seio de Abraão. Os habitantes do céu, a Bíblia chama de ovelhas, cordeiros, estrelas, sal da terra, puros, luz do mundo, joias, oliveira, santos, trigo, lua, sol, pomba, trigo, fragmentos da rocha, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo e noiva do Cordeiro. Glória a Jesus. Quando aquele homem percebe que não tem como sair de lá, ele, em vez de clamar agora, ele faz um rogo. Ele disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes então na casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Abraão olhou para aquele homem e disse: não tem como. Então essa ideia de que alguém voltou dos mortos é mentira. Abraão disse: não tem como Lázaro ir avisar os teus 5 irmãos. Senhor, e agora? Abraão responde para ele: eles têm Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Quem é Moisés? Quem são
né? Aí trincado mesmo. A gente só gosta, né? Glória a Deus. Olha aí. Envia, ó pai Abraão, na casa do meu pai, para que avise meus 5 irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormento. Abraão foi e disse assim: olha, não tem como, eles têm Moisés e os ouçam-nos. Quem são os Moisés? Quem são os profetas de hoje? A igreja. Aqui, ó. Moisés. Ó Moisés. Glória a Deus. Os Moisés são os pastores das igrejas. Graças a Deus. Ouçam-nos! Obedeçam! Pastores. E quem são os profetas? Aí. Aleluia. Olha o outro Moisés ali. Vem cá, Moisés. Pastor Lucas. Olha o outro Moisés aqui, ó. Igreja, vem. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Olha os Moisés. Olha os profetas. Somente a igreja tem a palavra da vida eterna. Eu vou repetir, eu preciso gritar. Somente a igreja tem a palavra da vida Prega, meu filho. Não te mete no meu ministério. Respeite o meu ministério. Você prega gritando ou você prega ensinando? Meu Deus. Você prega sorrindo ou você prega de cara fechada? Você canta corinho de fogo ou hino de adoração? Respeita
Você já deu a sua vida a Jesus sem boné? Já? Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Então venha dar a sua vida a Jesus. Você vem? Já está na igreja? Quem mais aqui não está? Quem aqui não é crente? Quem aqui não é crente ainda? Levanta a mão. Quem aqui não é crente ainda? Levanta a mão, por favor. Alguém? Alguém afastado da igreja, dos caminhos do Senhor? Levante a mão. Eu quero orar por você. Cadê Lahauri? Está aqui? É que eu queria que cantasse "Ó impressionante, ousado amor". Aleluia! Glória a Jesus! Glória, aleluia! Glória a Deus! Aqui dentro. Está na casa, aleluia! Ei, Kareshema Lamai. Aleluia! Alguém lá fora! Traz alguém lá fora! Traz alguém de lá de fora! Você que está desviado da igreja, venha! Só um momentinho, não é só não. Ei, que amor! Ei, escuta aqui. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, que ele sobe diante do Pai e apresenta seu sangue, ele vai ter que vir nesse mundo dos mortos, sabe? Todos do Antigo Testamento que morreram estavam aqui. Todos eles viram Jesus de alguma forma, sabe? Todos reconheceram Cristo. Sansão, quando olhou e disse: olha, ele foi minha força, sabe? Abraão disse: ele foi minha fé. Todo mundo reconheceu ele, porque de alguma forma Jesus esteve presente em todo o Antigo Testamento. Os judeus o viram como o caminho no meio do mar. E Jesus vai chegando aqui nesse lugar, sabe? Para transportar esse seio de Abraão para cima. Isaías, quando avistou, ele disse ali: ele é o Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jeremias disse: eu chorei as lágrimas dele pelos pecados de Jerusalém. Neemias disse: eu construí os muros de Jerusalém, representando ele como proteção do povo. Zorobabel disse: ele foi um templo. Ageu gritou: ele é a glória da última casa. Esdras disse: ele foi a lei que eu dei ao povo. Daniel disse: eu ouvi, ele é o ancião de dias, mas ele esteve na cova dos leões. Misael, Ananias e Azarias gritou: ele foi o quarto homem da fornalha. Tem alguém? Tem alguém mais? Lá fora atrás. Se eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim.
Ei, é o seu momento agora. É o seu momento com Deus. Eu sei que você está doidinho para saber se o Jair Messias Bolsonaro ganhou, né?